A primeira pauta é protesto no Congresso Nacional. A quarta-feira foi marcada por manifestações de grupos indígenas. Um índio e um vigilante do Congresso ficaram feridos quando um grupo de indígenas tentou invadir o prédio da Câmara para protestar contra uma proposta que muda procedimentos de demarcação de terras indígenas. De acordo com a assessoria da casa, o índio Renato da Silva Filho se feriu numa porta de vidro depois que parte dos manifestantes rompeu o cordão de isolamento. Mais cedo, índios tinham tentado entrar no Congresso pelo acesso principal, mas foram impedidos pela polícia. Do lado de fora, índios esvaziaram o pneu do carro em que estava o deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, que saiu para conversar com os manifestantes. Rosean, além dos protestos dos índios, foi um dia bem agitado no Congresso Nacional, então. Muito agitado no panorama político, agora, como eu falei, pouco produtivo, né, Sérgio? Então, um dia tumultuado e pouco produtivo no Congresso, enquanto essas pautas políticas, aos poucos, desandaram, e aí depois eu digo exatamente por quê. O que realmente ganhou espaço na Câmara foi este protesto dos índios, essa manifestação que foi tensa, como você ressaltou, os índios tentaram invadir o prédio principal da Câmara, houve tumulto, aquela porta quebrada, que eles não souberam dizer se foi proposital ou se foi por acidente, mas aí terminou que 2 pessoas ficaram feridas com os estilhaços dos vidros. O grupo reclama da PEC 215, que é uma proposta que transfere para o Congresso a competência de demarcar terras indígenas no país. Hoje a competência é da União. E as lideranças indígenas dizem que esse grupo representa mais de 300 etnias no país. Aí, por outro lado, a pauta política, por enquanto, empacada, ou pelo menos na contramão do apelo popular. A comissão especial que analisa o fim do voto secreto adiou hoje novamente a apresentação do parecer. A mini-reforma eleitoral enfrenta a dificuldade para ser votada no plenário da Câmara, encerrou a sessão hoje de novo sem votação, e a sessão foi derrubada. Hoje, ou seja, pouco se fez e o pouco que se propôs já em relação à reforma, a essa mini-reforma eleitoral, pelo que tudo indica, não vai ser fácil valer para o ano que vem, apesar de ter alguns parlamentares que dizem não, vai valer sim, porque não mexe com o sistema eleitoral como um todo. Enfim, a ver. Já a Comissão de Constituição e Justiça do Senado votou uma proposta, só que para manter tudo como está, ou seja, voto obrigatório no país. As pesquisas, quando a gente vê, sempre apontam que as pessoas queriam voto facultativo, mas aí a Comissão de Constituição e Justiça rejeitou essa matéria hoje, era uma proposta apresentada pelo senador Ricardo Ferraço, com parecer favorável do senador Pedro Tax, mas por 16-6, foi uma votação grande, Sérgio. Eles derrubaram e o voto continua obrigatório. E vem sempre essa discussão, né, quando tem essa apreciação, como você viu, falou aí no Congresso Nacional, no Senado, né, sobre se o brasileiro está ou não preparado para o voto facultativo, para se abrir mão do voto obrigatório. O que você acha, Thaís? Olha, Sérgio, eu tenho minhas sérias dúvidas. Eu acho que a gente tinha que caminhar para uma coisa do voto facultativo, né? Mas eu tenho dúvidas se a gente está preparado para isso, sabe? Que se vai ter quórum para isso. Então, o voto obrigatório, ele acaba fazendo a massa da eleição no Brasil. Mas, em princípio, eu sou a favor do voto facultativo. Rosean, alguns especialistas dizem que o voto facultativo facilitaria uma elitização da eleição. Você concorda? Eu não concordo, não. Eu acho que formaria um voto mais consciente, ou seja, as pessoas vão votar por terem consciência de que meu voto é importante para depois eu cobrar alguma coisa, para depois eu ter a certeza de que eu fiz algo para mudar esse país para melhor. Pelo menos quando a gente vota, a gente está votando acreditando nisso. Por outro lado, Sérgio, por exemplo, o senador Pedro Simon, ele levantou uma questão bem curiosa hoje nessa reunião da CCJ. Ele teme, ele diz assim, a gente não sabe o que é que iria acontecer. Em primeiro lugar, o que é que iria acontecer hoje colocando o voto facultativo em relação às eleições? Tem município que tem um número muito pequeno de eleitores. E se aí ali a maioria resolve realmente não votar? Ele até usou, fez uma comparação assim, imagina se eles marcam uma mega festa com um jogo de futebol e vai todo mundo para aquilo ali e ninguém vai votar. Enfim, é um extremismo nesse caso. E ele levanta outro ponto, que ele diz que para as pessoas que vendem voto,
o efeito do voto facultativo seria dobrar o preço. O Pedro Simão, ele argumenta isso, porque ele diz aí é que as pessoas que já cometem esse crime iriam dizer assim, olha, já não sou obrigada a votar, então pague em dobro. Eu prefiro acreditar na consciência do cidadão, na consciência do eleitor brasileiro e defendo o voto facultativo, porque eu acho que é um direito e não uma obrigação, é um direito democrático, é uma condição do eleitor de dizer, eu quero me manifestar. E o simples fato de a pessoa também não ir votar já é uma manifestação política, né? A gente só pode saber disso experimentando, né? Agora, diga-se de passagem que a gente tem um voto obrigatório, que é obrigatório até a página 2, né? Porque a multa para quem não votar na eleição, se eu não me engano, é bem baixinha, de R$ 3,50, ou seja, a pessoa pode acabar abrindo mão de votar mesmo sendo obrigatório e pagando essa multa.